E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, de todos os entendidos, para ouvirem. Isso aconteceu no 1º dia do 7º mês. E leu na lei diante da praça, que está diante da porta das águas, desde o romper do dia até o meio-dia, perante homens e mulheres, e todos os que entendiam, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele propósito. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Semá, e Anaías e Urias, e Uquias e Maaseias, a sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias e Razum, e Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. Abrindo o livro, ele leu, e todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. Levantando as suas mãos, inclinavam-se e adoravam ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei das doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é dia santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Agora, no capítulo 9, leremos apenas uns 3 versículos. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem nesse texto sobre dias de avivamento. Dias de avivamento. Avivamento é um tema que eu tenho lido há alguns anos. Sempre me atrai, sempre que eu leio algum texto das Escrituras, que eu encontro Deus operando de uma forma maravilhosa nos corações, eu fico atraído. Eu tenho escrito alguns sermões. Quando eu leio na história da igreja, avivamento é um tema que muito me fascina. E obviamente aquilo que nos atrai, aquilo que nos
enche o coração de alegria e nós compartilhamos com as pessoas, principalmente no nosso contexto. Esse texto que nós lemos nos relata sobre um avivamento entre o povo de Israel. Deixa eu situar vocês no contexto desse texto aí. Segundo a Bíblia, quando nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos de número 17 ao 20, a Bíblia diz que o povo de Israel pecou muito contra Deus. Mais precisamente, especificamente, o povo de Judá, porque o reino de Israel, na verdade, não existia mais nessa época. Então, segundo o autor do texto, a Bíblia diz que o povo de Israel foi enviado para o cativeiro na Babilônia, escravidão. Eles pecaram muito contra Deus, e pelas profecias de Jeremias, eles passariam 70 anos de escravidão em Babilônia para que eles se consertassem, para que eles aprendessem o caminho da obediência, para que o povo aprumasse as suas vidas. Deus teve que deixar eles 70 anos sendo escravos na Babilônia. Isso está escrito em Jeremias capítulo 25, versículo de número 11. Quando nós lemos Esdras capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que um edito do imperador Ciro, imperador da Pérsia, Ciro Grande, liberou o povo, todos os judeus, todos os hebreus que estavam na Pérsia, para que eles voltassem para a sua terra, para reedificar Jerusalém e a terra de Judá que estava desolada. Quando nós lemos Esdras capítulo 6, a Bíblia fala que aconteceu a reedificação do templo que havia sido destruído. Esse templo ele foi reedificado em aproximadamente 445 a.C., 20 anos aproximadamente depois dele ter sido iniciado, quando os judeus saíram sob o decreto de Ciro e foram para a sua terra. A primeira coisa que eles fizeram foram lançar a pedra de reedificação do templo em Israel e tentar reconstruir o templo. Isso aconteceu, a reedificação desse templo, mais ou menos 20 anos depois de ter sido reiniciado, e aproximadamente, exatamente uma diferença de meses, 70 anos depois da profecia de Jeremias, aliás, depois de o templo ter sido destruído. O profeta Jeremias disse: vocês estão pecando contra Deus, mas Deus vai ajustar as contas com vocês. Então, 70 anos depois da profecia do profeta Jeremias, o templo foi restaurado. Segundo esse livro de Neemias, no capítulo 2, a Bíblia diz que Neemias, nesse contexto em que o povo havia voltado para Judá e estava reconstruindo o templo, ele teve notícia de alguém. Alguém foi até Neemias, lá na Pérsia, e disse assim: Jerusalém está desolada. A cidade é uma fumaça. Os muros da cidade estão destruídos. Alguém foi até Neemias e disse assim: a cidade de Davi, aquela Jerusalém que os salmos tanto descreveram elas, tanto a descreveram, hoje ela é um deserto. Neemias então assenta no seu coração voltar para Jerusalém. E esse episódio em que nós estamos lendo aqui é exatamente nesse período de tempo. Estudando esse texto, nós não conseguimos determinar cronologicamente como foi que aconteceu. Mas esse episódio que nós estamos lendo aqui no capítulo 8 e no capítulo 9 aconteceu exatamente num período entre o começo, ou depois do começo da reedificação do templo,
ou enquanto o templo estava sendo edificado, Esdras veio, reedificou o templo. Zorobabel, outros líderes, Esdras era o sacerdote, era o escriba, o templo era edificado sobre a jurisdição desses homens. E as muralhas eram edificadas sobre a autoria de Neemias. Então os dois, eles podem ser situados no mesmo contexto. Por isso que aparece Neemias e Esdras. Tanto é fato isso, que a maioria das Bíblias antigas não traz dois livros. Na nossa divisão temos Esdras e Neemias, certo? Mas as versões antigas trazem um único livro. E há um consenso dos estudiosos em dizer que Esdras e Neemias foram escritos por Esdras e que são um único livro. Pois bem, sobre esse tema, dias de avivamento. O povo voltou, a fundação do templo foi colocada, a pedra fundamental foi lançada, eles começaram a reedificar o templo, sob a liderança do sacerdote Esdras, e Neemias, com outros grandes grupos de trabalhadores, nós podemos ver isso no livro de Neemias, reedificava o templo. E no meio desse contexto de reconstrução, de restauração do templo, me parece que Deus derramou um poderoso avivamento no coração deles. E esses dias foram dias de poderoso avivamento, dias de avivamento. E é sobre isso que eu quero falar. Dias de avivamento. Você já deve ter ouvido por aí, Congresso do Avivamento. Não já? Você liga a televisão em alguns lugares, Fogo do Avivamento, né? Você já deve ter até acompanhado um camarada por aí com um terno poderoso parecendo o Sonic. Não já aconteceu isso? Se por ocasião tem algum de vocês aqui que já foi num certo lugar, que tinha um certo orador, que ele chamava o povo na frente e começava a tentar derrubar alguém. Uma vez eu estava num culto e um amigo começou a ver esse tipo de coisa e ele disse: vamos embora daqui. Essas coisas por aí. E aí ele sai dizendo: isso é avivamento. Em alguns lugares nós vamos, não se tem culto, não se tem ensinamento. O que se tem é um ajuntamento que mais parece um circo do que culto. Eu estou errado? É só ligar a televisão em alguns canais exóticos. É só pesquisar no YouTube alguns movimentos. Se você escrever no YouTube agora, chegar na sua casa, avivamento, você vai ver as coisas que são feitas sob o título avivamento. E não é avivamento. E alguns lugares é campanha de avivamento, em busca do avivamento. Ou, eu vi essa semana esse título, dias de avivamento. Mas o que são dias de avivamento? João, o que são dias de avivamento? E vocês sabem que eu entendo que a Bíblia descreve aquilo que é a realidade da vida. A Bíblia mostra evidências de coisas que são da maneira como Deus opera. Então, se eu entendo que Deus trabalha de uma forma, e as Escrituras mostram Deus trabalhando de uma forma, é porque quando eu trato de um tema, eu olho nas Escrituras como é que Deus faz, então é assim. Muito bem. Então, o que são dias de avivamento? Aconteceu um poderoso avivamento aqui. Então, em primeiro lugar, peço a atenção dos irmãos. Em dias de avivamento, ocorre a união dos corações em busca de Deus. Preste atenção. Olhem no capítulo 8, no versículo 1.
Diz assim que todos os filhos de Israel, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras que se buscasse a lei de Deus. Preste atenção. Por que eles se ajuntaram? Por que eles se reuniram e disseram assim: busquem a lei? É muito óbvio. Porque é uma nação que acaba de ser destruída pelo castigo. É uma nação que acabou de ser chicoteada. É uma nação que foi trilhada às costas. Eles acabaram de sair da escravidão. Eles acabaram de retornar da Babilônia. E eles estavam como? Eles estavam precisando de orientação. Porque eles sabiam por que eles estavam passando aqui. Porque eles tinham ouvido o profeta Jeremias pregar para os pais deles e para a maioria deles. Porque eles tinham visto o profeta Amós. Eles tinham ouvido até certo ponto Isaías. Eles tinham ouvido o profeta Oséias. Todos eles sabiam. Todos eles sabiam, conforme o profeta Oséias, que eles eram adúlteros, que eles pecavam contra Deus, que ao mesmo tempo que eles serviam a Deus, eles cultuavam Baal. Então eles chegaram desolados. Agora eles estão no meio de uma reconstrução, de uma restauração da sua terra, da terra que Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Então eles se reuniram no único propósito e chamaram o Espírito. Por quê? Porque eles queriam buscar Deus. Eles queriam Deus. Dias de avivamento, irmãos, é quando o povo se reúne para buscar a Deus. Todos no só propósito. Unanimidade. Isso me lembra muito o início da igreja primitiva, da igreja do Senhor Jesus. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: todos estes perseveravam unanimemente, unanimemente em oração. Todos. Aqui diz que todo o povo se juntou como se fosse um só homem. O que é unanimidade? Uma vez eu vi um irmão explicar de uma forma bem simples: um purê de batata. Quando você vai fazer um purê de batata, você pega muitas batatas, cozinha muitas batatas e faz uma única massa. Isso é unanimidade. Unanimidade jamais pode significar que não existe algumas diferenças entre nós. É óbvio. Óbvio que unanimidade não pode significar isso. Mas unanimidade significa que diferenças mínimas não podem ser sobrepostas por propósitos maiores. Significa que as diferenças raciais, as diferenças segregadas, as diferenças, intelectuais, qualquer coisa que tivesse, familiares e etc., entre o povo, isso foi deixado de lado. Porque eles queriam Deus. Aquilo que não tinha valor primário, pouco importa. Em dias de avivamento, o povo busca Deus. O propósito desse povo como um só homem era saber o que Deus queria para eles. Por isso se juntaram e disseram assim: tem algum sacerdote de Deus aqui? Alguém disse assim: tem Esdras. Eles disseram: chamem o escriba Esdras e mandem ele nos dizer o que Deus quer para a nossa vida. Isso me lembra de Atos capítulo 2. Antes do grande derramamento do Espírito Santo, diz assim que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. E Deus derramou um avivamento poderoso na igreja primitiva. Aquela igreja sai como uma locomotiva poderosa, esmagadora. Tem um escritor que ele fala assim que a igreja primitiva era uma locomotiva poderosa, um rolo compressor. As igrejas modernas são máquinas enferrujadas.
Então, dias de avivamento, as pessoas se reúnem num só propósito para buscar a Deus. E eu estou certo, irmãos, de que quando a igreja de Deus se une em busca de Deus, Deus derrama o fervor do nosso coração. Deus restaura o nosso fervor. Deus torna mais doce as coisas. Quando todos nós nos reunimos sem diferenças secundárias, apenas para buscar exaltar o nosso Senhor. Todos. O texto diz que todos buscam. Eu peço que vocês façam uma reflexão agora. Tudo isso que está acontecendo em nossos dias, essas multidões que estão se reunindo, elas querem Deus? Elas querem saber o que Deus fala para agradar elas? Ou elas querem algum bem em nome de Deus? Ou elas querem ser abençoadas por Deus? Esse povo não. Esse povo veio do cativeiro, pouco importava bem material para eles. De que servia bem material se as costas deles estavam cicatrizando ainda das chicotadas na Babilônia? Eles já estavam, digamos assim, lavados dessas malignidades dos nossos dias. Então eles se reuniram, eles já sabiam, eles já entendiam, poxa vida, até agora nós só sofremos, o que a gente precisa agora? Chamem o escriba. Todos se reuniram, nós queremos saber o que Deus tem para falar para nós. Essa multidão aí que sai buscando coisas, elas não querem Deus não. Mas em dias de avivamento, as pessoas se reúnem num só propósito para buscar Deus. Deixa eu perguntar para você. Quando você vai na congregação, quando você vai fazer alguma coisa na sua vida, Deus é quem na sua vida? Deus, ele está lá no último cantinho lá, reservado lá. Você faz todas as coisas e depois você diz assim, Deus abençoe. Você ora dizendo assim, Deus, se for da tua vontade, ou você já ora como esses falsos profetas, eu determino. Mas nesses dias em que Deus avivou esses corações, eles só queriam Deus, só queriam ouvir Deus. Mas consideremos também, irmãos, que em dias de avivamento, os corações se voltam para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Em todo esse texto, no versículo 1, diz que Esdras trouxe o livro da lei, os 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, do Antigo Testamento. Em Esdras 2 diz, Esdras trouxe a lei. No versículo de número 3 diz que ele leu na lei, desde o amanhecer o dia até o meio-dia. Leu. Preste atenção nisso aqui. Que maravilha. Que poder de Deus é esse? Tem alguns lugares que a pregação já não pode ser de 30 minutos. A pregação não pode ser 40 minutos. Se for de 1 hora, misericórdia, derruba esse pregador daí de cima. Em alguns lugares os sermões é 15 minutos. 1 hora e 45 de cantorias, de cantos e cantos. E cantos é bom, é óbvio. Cânticos bonitos como esse aqui que os irmãos cantaram aqui, louvado seja Deus, é bom. Mas tem que ter palavra. A Bíblia é a prioridade, a palavra de Deus. E em dias de avivamento, os corações querem a palavra de Deus. A palavra de Deus. Movimentos atuais, Hilson, palavra de vida, dunamis. Tudo isso aí na mídia, cantorias e cantorias. Eles se juntam em grupos, em acampamentos, muitos movimentos, Renascer Praise. Eles fazem concurso para que os jovens sejam artistas. The Voice Kids, um cantor gospel, um menino ganhou.
A mídia está fabricando pequenos monstros gospel agora. Você adora a Sueli Vitória. Troféu promessas. Outro dia eu vi um grande líder desse aí. Estamos sofrendo um avivamento na nação brasileira. Agora Jesus Cristo está reinando. É engraçado. Onde Jesus Cristo reina, acontece o que? Abandono de pecado, acontece transformação. Jesus Cristo está reinando nesses lugares onde é promovido aborto, onde é promovido prostituição. E isso é avivamento, não é avivamento isso aí. Isso aí é aliança de Acabe e Jezabel. Mas dias de avivamento, o povo quer a palavra de Deus. Vamos trazer aqui para mais perto de nós. Outro dia eu vi alguém dizendo assim: quando você vai ler essas recomendações de leitura bíblica, eu sou meio estranho. Alguém vem me pedir para me recomendar como que eu inicio uma leitura da Bíblia. Eu falo, começa de Gênesis, quando chegar em Apocalipse você volta para Gênesis. Claro que nem todo mundo vai seguir isso. Depois eu dou alguns passos para ele, porque eu vejo que a preguiça dele está grande. Mas o que acontece aqui? Eu vi um grande homem de Deus, um grande tido como homem de Deus, dizendo assim: Levítico é um livro chato de ler. Quando você vai ler aquelas coisas lá, os bodes sacrificados, traz o sangue, aquela coisa lá dá nojo. Era assim que aquele grande líder falava. Mas a Bíblia diz que eles leram na lei de Deus até o meio-dia. Lendo. E com detalhe, a Bíblia fala que eles liam, explicavam e aplicavam. Está escrito aí, no versículo de número 8. Por quê? Porque esse povo era hebreu. Eles falavam o idioma hebraico, os antigos. Mas quando eles foram para a Babilônia, lá não se falava o hebraico, lá se falava a língua aramaica. Então, quando eles voltaram, era necessário. Esdras lia, aí esses aqui traduziam e o povo ouvia. Não era só a exposição, não era a pregação do João, do Everson, do Marcos, do Fernando. Era pregação, exposição, tradução e aplicação. E o povo queria ouvir até o meio-dia. Amanheceu o dia, 6 da manhã lá, tocou a trombeta de Israel, começou a hora do culto. Chamaram os escribas, colocaram uma caixa lá. Esdras subiu lá, começou a ler, chamou os assistentes. O povo explicava e aplicava. E o povo queria mais. Isso são corações avivados. A palavra de Deus não cansava eles. A palavra de Deus não afadigava eles. A palavra de Deus era alimento nutritivo para eles. Esdras lia e o povo queria mais, irmãos. Os nossos dias são dias de canseiro, são dias de fadiga, são dias em que as igrejas não querem ouvir uma palavra de meia hora. São dias que cansam. O povo não quer mais saber das palavras do Senhor. Talvez nós sejamos a geração, não afirmo isso porque é uma palavra profética, a geração que tem comichão nos ouvidos, que amontoaram doutores para si conforme os seus desejos, suas concupiscências. Mas nesses corações avivados aqui, eles queriam a palavra de Deus. Vejam vocês que Israel tinha profeta em Israel. Tinha profeta em Israel ou não tinha? Esse povo aqui, eles tinham 2 profetas bíblicos, Ageu e Zacarias. Eles estavam desde a construção do templo. Mas quando Deus aqueceu o coração deles, eles não disseram assim: vamos chamar Ageu lá. O que Ageu tem para nós hoje? O que tem Zacarias? Que eram profetas verdadeiros ainda. Mas eles queriam a palavra de Deus. Isso me faz entender e ensinar que a palavra de Deus é superior a qualquer coisa, a qualquer profecia. Porque tinha profetas ativos nos dias deles. Ou estou errado? Mas eles disseram:
nos ensina a lei. Nos ensina a lei. Quando a gente lê nas Escrituras, está tudo invertido hoje. A Bíblia mostra as pessoas querendo. Hoje os pregadores apelam. Hoje a gente tem que adular a igreja a ouvir a palavra. Os seminários estão vazios. Os cultos de ensino morreram. Tudo falido. O povo não quer. Não tem ninguém, até alguém aqui fazendo seminário, por acaso? Não que seja isso, mas tudo bem, vamos afunilar a questão. Tem alguém aqui meditando nas Escrituras sempre? Não tem. Não tem. Mas a Bíblia fala que esses corações avivados, por exemplo, quando Pedro prega em Atos capítulo 2, versículo 37, não foi Pedro que fez um apelo para eles. A Bíblia diz que eles disseram: que faremos? Que faremos? Quando Deus trabalha é uma coisa, quando o homem trabalha é outra coisa. O apóstolo Pedro pregava e eles diziam: que faremos? Em todo avivamento na Bíblia, a Bíblia mostra que Deus derramou uma sede muito grande pela sua palavra. Em Atos capítulo 19, que eu já preguei aqui uma vez, lá é dito que a palavra de Deus foi proclamada em toda a Ásia. Paulo ficou por 2 anos ensinando numa escola, não tinha folga. Palavra. Eles queriam mais e mais. Em Atos capítulo de número 16, versículo 30, quando Deus envia um poderoso terremoto lá na prisão de Filipos, a Bíblia diz que o carcereiro ficou desesperado. E a Bíblia não diz que Paulo foi lá fazer um apelo para ele, não. A Bíblia diz que aquele homem se prostrou e disse assim: senhores, o que eu faço para ser salvo? Quando Deus aviva os corações pedem pela sua vontade. Os corações querem a palavra. Em Isaías capítulo de número 66, versículo 2 diz assim: para quem eu olharei? O Senhor Deus dizendo: para quem eu olharei? Ele diz assim: para aquele que treme da minha palavra. Da minha palavra. Quando Jeremias estava profetizando em Judá, bem na época em que esse povo foi para o cativeiro, a Bíblia diz que Deus falou com Jeremias assim: Jeremias, proclama a minha palavra lá na porta do templo. Fala para esses profetas aí que profetizam sonhos e visões no coração deles. Diz para eles assim: ó, aquele que tem um sonho, conte seu sonho. Não tem compromisso nenhum com você. Mas aquele que você, Jeremias, que tem minha palavra, prega a minha palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz: prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Porque Deus, em dias de avivamento, derrama sede no coração das pessoas pela palavra. Pela palavra. Veja, irmãos, nossos dias são dias difíceis. As pessoas não querem ouvir a palavra. Não querem. Quando eu leio na história da igreja, os avivamentos do século XVIII, John Wesley, tem algumas estatísticas aí que nos falam que um pastor no ministério comum prega em média 330 vezes por ano. A história diz, as estatísticas mostram que John Wesley pregava em média 700 sermões todo ano. Quando você lê o diário de John Wesley, quando você lê a biografia de John Wesley, por Mateo Lirievre, um espanhol que tem sua biografia em nossa língua traduzida, mostra ele pregando de manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Muitas vezes ele pregava, já chegava a pregar 5 vezes por dia na Inglaterra do século XVIII. João, por que pregava? Porque John Wesley era repleto de
bagagem, de poder do alto. Não! Pregava sim, porque esse homem era cheio de Espírito Santo, mas também porque o povo queria a palavra. Você pode ter munição no coração para pregar 20 vezes por dia. Se não tiver ninguém para quem você pregar, você vai pregar para quem? Para o vento? O povo queria. Em dias de avivamento, Deus derrama sede no coração do povo pela palavra. O que nós temos visto por aí são pessoas querendo a palavra de Deus. Essas multidões aí que correm para lá e para cá, elas querem a palavra de Deus. Irmãos, quando nós nos reunimos, o que nós queremos? Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Ou será que nós queremos ouvir uma palavra agradável? Hoje eu estava numa congregação, num lugar muito aconchegante, um trabalho muito edificante, e tinha um evento marcado, jantar para casais. Eu pergunto para você, Esdras e os escribas aqui, eles estavam organizando um congresso? Eu conversava com um amigo meu, o pastor Luciano, e a gente chorava, a gente orava. A gente tem um grupo que a gente ora junto. Todas as sextas-feiras a gente tem compromisso de orar uns pelos outros, pela igreja. E a gente chorava. Por quê? Porque para as pessoas ouvirem, a gente tem que criar métodos humanos. Para um jovem vir para a igreja, tem que criar um cinema. Eles não querem, eles não vêm. Se você pregar só a palavra, parece que eles não querem. Irmão, mas que essa igreja não seja assim. Que nós queremos a palavra, que nós queiramos a palavra, que você queira na sua casa a palavra, que você ouça homens de Deus compromissados com a palavra. Palavra de Deus. Esses corações aqui eram derretidos pela palavra de Deus. Você só vai encontrar orientação para a sua vida, saída para a sua vida pela palavra de Deus. Você não vai encontrar na psicologia, embora a psicologia é importante. Você não vai encontrar nas ciências humanas, embora sejam importantes, mas elas não cumprem a função que é só da palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando o povo se juntou, eles disseram: traz a palavra de Deus. Traz a palavra de Deus. Hoje as pessoas vão no culto e elas dizem assim: eu vou buscar a palavra. Mas a palavra não é a Bíblia. A palavra é o que um profeta lá vai falar. Palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia. Palavra de Deus. Eles queriam a palavra. Amém? Mas, em terceiro lugar, eu entendo que em dias de avivamento, os corações são profundamente quebrantados. Quebrantamento. Diz no versículo 6 que eles adoraram com o rosto em terra. Diz também no versículo de número 9 que todo o povo chorava. Chorava aos prantos. Foram quebrantados. Eles foram cortados pela palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12 nos diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Quando o ser humano natural ouve a palavra de Deus, a espada penetra na sua alma, divide, separa, mostra quem realmente o ser humano é e quem é Deus. Então por que eles choravam tanto? Por que eles ficaram aos prantos? E é óbvio porque eles já haviam sido castigados. Os pais deles já haviam sido castigados. E agora, quando eles buscaram orientação, quando eles se juntaram para saber o que Deus tinha para falar para eles, trouxeram a lei.
e a lei prescrevia os castigos pela desobediência. É só nós lermos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 29, capítulo 28. Deus diz para o povo: eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando vocês obedecerem, quando vocês seguirem meus mandamentos; a maldição quando vocês me desobedecerem. Então, quando Esdras trouxe e leu a lei, que os assistentes explicaram e aplicaram para eles, eles sentiram na alma os seus pecados. Eles entenderam. Eles entenderam: poxa vida, até aqui nós temos pecado contra Deus. Esdras, depois que você leu a palavra de Deus aí para nós, Esdras, nós tomamos conhecimento dos nossos pecados. O povo começou a chorar, irmãos. Chorar. Quando o povo estava em decadência espiritual, lá em Joel capítulo 2 e capítulo 3, o profeta é muito claro. Ele disse: toquem a trombeta, anunciem, convoquem o povo, reúnam o povo, proclamem uma assembleia solene. Chorem os ministros de Deus do pórtico do altar, chorem as criancinhas, chorem as que amamentam, chorem os anciãos, chorem os idosos, chorem aqueles que estão para se casar. Saia a noiva do seu recanto, saia do seu tálamo, vinde e busquemos a Deus. Em dias de avivamento, Deus quebranta os corações, irmãos. Deus quebranta. A marca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que é avivada, que tem fervor espiritual, que tem o Espírito Santo de Deus aquecendo o seu coração, é quando ele está aos prantos, quando ele está chorando. Vocês lembram do profeta Jeremias, quando Deus manda ele pregar e ele lamenta os pecados do povo? E é tão lindo porque ele disse: Senhor, que a minha cabeça se tornasse mananciais para me chorar a ferida do meu povo. O livro das Lamentações é uma composição poética de lamentações sobre o povo de Israel destruído. Depois que os babilônios vieram e assolaram Jerusalém, Jeremias escreveu aquele livro. E a descrição, ele diz sim que a cidade é deserta. E a descrição não é de um homem que está narrando uma crônica sem objetividade e sem vida, não. Não é a descrição de um poeta seco e vazio, não é a descrição de um coração em pranto. Pranteando. Irmãos, qual foi a última vez que você entrou em angústia pelos seus pecados? Qual foi a última vez em que vocês têm filhos? Eles estão no caminho errado. Eles não estão servindo a Deus. Qual foi a última vez que você foi para o seu recanto, o seu lugar de oração, o seu particular, e você chorou a Deus? Quando foi? Quando foi que você chorou pelos pecados? Deus, salva a alma do meu vizinho. Deus, salva o meu irmão. Deus, salva meu pai, minha mãe. Corações avivados, irmãos, sentem pranto, sentem as dores da terrível desgraça que é o pecado. Não foi? Quando foi que você pecou e você chorou? Não foi? Eu choro sempre. Oh Deus, eu queria ser melhor, eu não consigo. Me ajuda, Deus, me ajuda. E esses irmãos, esses judeus foram avivados. Tem um homem de Deus que me deixa perplexo. Vocês já leram um livro ou já assistiram um filme A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson? Conhecem a história? Tem um vídeo desse homem pregando na igreja da Times Square, uma grande igreja. E ele pregando para a sua igreja, ele disse assim: irmãos, essa igreja que não nasceu com oba-oba, essa igreja que não nasceu debaixo de eventos, essa igreja que nasceu da angústia, das lágrimas,
Ele disse: quando eu pregava para os gangues, eu cheguei no meio da rua uma vez e estava tudo tão vazio. Ninguém ouvia o evangelho, ninguém ouvia a pregação. Eu evangelizo sempre aqui, Senhor, não muda nada. Ele disse que encontrou um hidrante no meio da rua. Ele começou a chorar. Deus, salva esses almas. Deus, tira esses jovens da perdição. Ô irmão, se nós fizéssemos isso, nossa igreja estaria diferente. Se eu e você nos planteássemos, se o Espírito Santo de Deus aquecesse os nossos corações dessa forma aqui, tudo estava diferente. Tudo. Leram na palavra de Deus. Tiago capítulo 2 diz que a palavra de Deus é como um espelho. Diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é como alguém que olha o seu rosto no espelho e vai embora e se esquece do que viu. A analogia é bem simples. Quando você acorda de manhã, as mulheres todas despenteadas e olham no espelho, o que é que vocês veem? Se vocês se esquecerem do que viram ali e forem embora, na rua vão prender vocês. Então, quando eles leram na palavra de Deus, e quando Esdras lia, que os tradutores aplicavam, explicavam, eles começaram a chorar. Suponhamos, quando eles leram as maldições de Deuteronômio, capítulo 28, eles disseram: Esdras, esse povo aí somos nós. Deus vai fazer, vai. Eles não aguentaram, choraram, se quebrantaram muito. Irmãos, cada um de nós aqui deve chegar em casa, dizer para Deus: Senhor, eu não tenho chorado pelos meus pecados, eu não tenho chorado pelas almas dos meus filhos. Senhor, meus parentes, minha família vai ao inferno, eu não tenho lacrimejado. Meu pai, minha mãe. Deus, aviva o meu coração, derrama angústia no meu coração. Eu preciso chorar. Isaías capítulo 57, versículo 15 diz: assim diz o alto e sublime, aquele que habita num lugar santo, mas também habita com contrito de coração e com um quebrantado de espírito. Onde Deus habita? Bem-aventurados os pobres de espírito, corações quebrados. Salmo 51, versículo 17 diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Qualquer filho de Deus, qualquer um de nós, se recostar na cabeceira da cama com o coração quebrantado, Deus não vai desprezar. A Bíblia mostra que eles prantearam. Dias de avivamento significa dias de quebrantamento, dias de corações humilhados. Amém, irmãos? Mas vamos considerar também, em quarto lugar, que dias de avivamento são dias de confissão e arrependimento. Agora, quero que os irmãos olhem capítulo 9, versículo 2. Porque no capítulo 9, versículo 2 diz assim que fizeram confissão dos seus pecados. Confessaram. Quando o homem de Deus leu na palavra de Deus, eles entenderam que eles haviam pecado. Que eles haviam pecado contra Deus. Então eles confessaram. Eles disseram: sim, nós pecamos.
Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano. Um extremamente convencido de que era santo foi ao templo e orava dizendo: Senhor, eu te dou graça, que eu não sou roubador, que eu não sou isso, que eu não sou adúltero, que eu não sou nem como esse publicano. E o publicano, pobre coitado, diz o texto que ele batia no peito, nem ao menos erguia a cabeça e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. A Bíblia mostra as conversões verdadeiras. Zaqueu, por exemplo, a Bíblia diz que Zaqueu, estando com Jesus, no capítulo 19 de Lucas, diz assim: Senhor, eu tenho sido um ladrão minha vida inteira, Senhor. Eu tenho defraudado alguém. E aqueles que eu fiz, Senhor, eu vou fazer o que a lei determina, eu vou restituir 4 vezes mais. E tem mais, Senhor Jesus. Eu vou vender metade dos meus bens e dar aos pobres. Conversões verdadeiras. A Bíblia fala de Saulo. Quando Saulo se converte, a Bíblia diz que Saulo diz: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Se arrependeu. Mais tarde, em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz assim: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Olha Paulo confessando os seus pecados na Bíblia. Eu persegui a igreja de Deus, fui blasfemo, fui perseguidor, fui opressor, mas alcancei misericórdia, pois fiz ignorantemente na incredulidade. E ele diz: e a graça do Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Hoje em dia nós escrevemos as biografias de Paulo e nós rotulamos assim Paulo, o grande desbravador das missões. Hoje nós escrevemos assim as biografias de Paulo: Paulo, o maior evangelista do cristianismo, Paulo, o maior ganhador de almas. E Paulo escreveria uma biografia de Paulo, o principal dos pecadores. Paulo confessando os pecados. E a Bíblia diz que aí que eles confessavam os pecados. E tem mais. A convicção de pecado foi tão profunda neles, que no capítulo 9, versículo 3, diz que eles fizeram confissão em alta voz. Então eles gritavam. Eles diziam: eu sou pecador. Então eles confessavam em voz alta ainda. Irmãos, quando nós lemos na história da igreja os episódios de avivamento que se tem, a história mostra que os pecadores, eles clamavam nas ruas. Os homens de Deus pregando, a história diz que os pregadores como eu agora, eles vinham ao altar, eles vinham a esse lugar, e eles diziam: há misericórdia para mim, a salvação, aos prantos. Os avivamentos do século XVIII, no avivamento do País de Gales, tem um escritor chamado Oswald Smith, que ele diz que as pessoas nas ruas, elas clamavam, os pregadores pregando, e eles oravam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Tamanha a pressão, tamanha a convicção de pecado. E eles confessavam. Os ladrões confessavam seus pecados. Onde já se viu hoje? O Brasil é um dos países com maior índice de criminosos do mundo. E os ladrões, eles se entregavam à polícia. Quando nós lemos o avivamento da Nova Inglaterra por Jonathan Edwards, a Bíblia diz, a história nos diz que uma das profissões que não tinha crédito algum era a profissão de advogado. Ninguém queria estudar para ser advogado, porque não tinha crime para defender ninguém. Os juízes não julgavam causa nenhuma. Isso acontece quando Deus aviva os corações. Quando Deus derrama um profundo avivamento no coração das pessoas, elas confessam os seus pecados, elas abandonam, elas deixam. Hoje em dia nós estamos fazendo o que as instituições humanas fazem.
As pessoas vêm para a igreja, elas não nasceram de novo às vezes. Aí a gente entende que se converter é deixar de ser alcoólatra. Isso aí os alcoólatros anônimos fazem. Aí se converter é deixar de fumar. Não. As pessoas ficam fazendo terapia. Não. O cigarro, as drogas, isso aí nada mais é isso do que é fruto do pecado. Ah, deixou o cigarro, mas é a prostituição. Ah, deixou o álcool, mas é a mentira. Mas o coração ainda, e a soberba, o orgulho vil dentro. Quando o Espírito Santo de Deus transforma de vez. Arranca tudo. Tudo. É claro que em alguns casos as pessoas demoram para deixar os seus vícios. Mas quando Deus transforma o coração, eles deixam de lado. Eles confessam seus pecados. Isso são dias de avivamento. Mas, em último lugar, dias de avivamento também são dias de refrigério. Dias de refrigério. Está escrito aí no versículo 10 que os homens de Deus que instruíam o povo disseram: vocês estão planteando, mas vão comer, vão repartir. Por que eles faziam isso? Porque aqueles homens de Deus, cheios da unção de Deus, conhecedores da palavra de Deus, sabiam que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Depois que eles viram aquele povo receber a palavra, plantear daquele jeito, confessar os pecados, se arrependerem, eles disserem: fiquem tranquilos, porque Deus já perdoou vocês. Deus já perdoou vocês. Deus já perdoou. Tem um versículo que eu não consigo ler sem chorar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Em João capítulo 1 diz de Jesus: o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Vimos a sua glória como a glória do unigênito de Pai, cheio de graça e de verdade. O Hernandes Lopes, que eu muito admiro e oro muito para aquele homem, ele diz: já pensou se o verbo tivesse se feito carne e habitado entre nós, cheio de justiça e de juízo? Já pensou? Mas o verbo que caminhou entre nós foi cheio de graça e de verdade. Quando o apóstolo Pedro pregava em Atos, capítulo de número 3, versículo 19, ele dizia para o povo: arrependam-se para que venham os tempos de refrigério, de frescor. Vocês podem ver que a Bíblia mostra as conversões, convicção de pecado, arrependimento, pranto e alívio. O Espírito Santo de Deus tem várias etapas. Então, a partir do momento que Deus imprime convicção de pecado no nosso coração, Deus, o seu Espírito Santo, aquece o nosso coração, nos leva a chorar, a prantear, nos dá graça para vencermos, abandonarmos o pecado, mas Ele nos dá o alívio, Ele nos envia o refrigério. E em dias de avivamento são verdadeiros dias de refrigério. Quando nós lemos no versículo de número 12, diz que o povo foi comer, a beber e a enviar porções. O país desolado. A reunião que era uma reunião de pranto, de lágrimas, se tornou uma reunião de alegria, de louvor. Parece uma loucura, um paradoxo. Você vê um ajuntamento agora, as pessoas aos prantos. Ai de mim, pecador! Ai de mim, ladrão! Ai de mim, idólatra! Agora você vê o povo chorando de alegria. Vão festejar, vão cantar. Depois, no capítulo 9, a Bíblia diz que eles adoravam. No capítulo 9, no versículo 3, diz assim, que eles faziam confissão e depois adoravam ao Senhor. O capítulo 9 inteiro é uma oração.
É uma oração de confissão e adoração, adorando a Deus. Eles confessam os pecados deles e adoram a Deus. Vejam vocês, quando o Martinho Lutero, lendo a biografia de Lutero, o drama dele não era a lei de Deus. Lutero diz assim, alguém dizia assim: o que você quer, Lutero? Ele dizia: eu queria um Deus que me amasse. Que tremendo. O drama dele é que a velha igreja medieval apresentava um Deus irado, um Deus faminto de sangue, um Deus que enviava a peste negra, um Deus que matou pelo dilúvio. Essa convicção os ateus têm, e eles não amam. Richard Dawkins, naquele livro Deus um Delírio, ele diz assim: como é que alguém vai amar um Deus desse? Aí William Lane Craig, respondendo a essa questão, diz assim: Richard Dawkins, se Deus é isso, eu também não amo. Irmãos, Deus é amor. Deus é amor. E é por isso que quando o Espírito Santo de Deus verdadeiramente opera nos corações, Satanás pode ter uma hoste de demônios, os principados, as potestades do ar, dizendo assim: não, pecador miserável, vai para o lago de fogo. Não, a palavra do Senhor nos irradia a luz nas trevas e diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os prantos que vieram foram tirados. Uma figura em um episódio histórico, para encerrar aqui, é o livro do profeta Jonas. A pregação do profeta Jonas, muito possivelmente, é a pregação menos sem fervor já existente na terra, ou é uma pregação de um pregador irado, porque Deus manda Jonas pregar em Nínive, não é? E Jonas não vai, se desvia lá, vai para outro lugar. Deus cria lá um evento sobrenatural, Jonas aparece lá em Nínive, vai pregar contra a vontade, mas vai. E Jonas andou 3 dias pela rua de Nínive. Em poucos dias Deus vai destruir vocês, raça ruim. Deus vai destruir e pronto. A mensagem do pregador é essa: raça ruim. Em poucos dias o fogo vai descer igual Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que eles se arrependeram, foram salvos. É assim. Deus, ele não é um médico que mostra para você um câncer e não te dá uma cura. Eu vou dizer para vocês, nós somos doentes, débeis. O pecado em nós é muito pior, mas essa figura de linguagem serve. É como um câncer que corrói. Quando Adão pecou em Gênesis capítulo 3, Deus disse: a terra é maldita por tua causa. Mas o apóstolo Paulo vem em Romanos 5 e disse: assim como por um só homem entrou o pecado, veio também a graça sobre todos. Jesus é esse bálsamo, esse refrigério. Dias de avivamento são dias em que as pessoas são verdadeiramente salvas. Por isso que tem muito evangelismo em dias de avivamento. Por isso que tem muitas conversões em dias de avivamento. Não é que evangelismo traz avivamento. Avivamento gera evangelismo, missões. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?